Olá, se você está pensando em contratar o Bitrix 24 para tarefas e projetos e não sabe qual plano contratar, esse vídeo é para você. Então eu vou abrir aqui dois ambientes, um no plano Basic e outro no plano Standard, mais voltado somente para tarefas e projetos, e vou passar nos principais pontos fazendo comparativo usabilidade. Agora vamos para a tela. Então aqui o primeiro ponto que eu tenho, obviamente, é no plano Basic e Standard e os valores de pacotes, né? Então aqui a gente tem uma ação promocional, contratação mensal, anual, e aqui eu tenho um dos principais fatores, já mesmo que eu vou passar por tarefas e projetos, é importante eu citar esse ponto. No plano Basic, você tem 24 GB, enquanto no Standard você tem 100 GB de espaço. Lembrando, o Bitrix ele é em nuvem, então tudo que você colocar, ele fica armazenado numa nuvem nos servidores, no caso do Bitrix 24. E aqui nós temos 5 usuários no plano Basic e 50 usuários no plano Standard. E o ponto que nós vamos agora é tarefas e projetos. Então essa aqui é a coluna que nós vamos comparar. E aqui em cima eu tenho, ó, já dá pra ver, tá vendo aqui, ó, Basic. Então uma assinatura totalmente, né, no plano Basic e outra aqui totalmente voltada para o plano Standard. Então acho que aqui, né, só pela aquisição que nós fizemos aqui, nós desembolsamos para poder fazer esse vídeo, já vale, acho, o teu like aqui e uma parceria. Dá um joinha, beleza? Valeu, vamos lá. Agora, venho tarefas e projetos, eu tenho aqui o Basic, eu tenho o Standard. Eu vou pegar primeiro as falhas, né? Vamos lá, eu tenho aqui, tá tudo preenchido, ok, tarefas limitadas, blá, 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 ok, vamos pra cá. Resumo do status da tarefa, o que que é isso? Vamos lá. Isso daqui, ó. Quando eu criar uma tarefa no plano Basic, um exemplo, né? Vou colocar teste Basic e aqui eu vou colocar um botão, resumo do status da tarefa obrigatória. Eu dei até um pesquisar para poder facilitar, mas eu já tava na cara. O que que é isso, tá? Quando uma tarefa, ela é concluída, se você não marca um resumo do status da tarefa, ela conclui por 100%, ela vai dar ok e vai fechar. No plano, no caso no Standard, quando você marca um resumo do status da tarefa, o que que vai acontecer? Essa tarefa ela vai voltar para quem criou ela para verificar se está 100% concluída. Infelizmente aqui eu não vou conseguir mostrar, porque quando eu crio uma tarefa nesse formato, ela conclui 100%. Então deixa eu verificar aqui, ó. Por mais que eu tenha marcado como resumo do status da tarefa ativo, ó, tá marcado ativo, mas como fui eu que criei isso, não vai funcionar agora, tá? Eu vou concluir, ela vai, ó, zerar 100%, tá? Então é importante que outra pessoa crie essa tarefa para poder demonstrar. Mas esse é o primeiro tópico aqui, ele não tem no Basic, enquanto no Standard ele tem. Eu vou falar, isso aqui é bem legal, tá? Funciona muito isso aqui no dia a dia. O próximo tópico que nós temos aqui em tarefas e projetos de comparativo, deixa eu verificar. Olha só, resumo do status da tarefa, vou para baixo um pouquinho. Observadores e participantes. Então o que que é isso? Olha só, vou aqui, vou criar uma tarefa e para essa tarefa eu tenho aqui, ó, criado por, né, no caso sou eu, tenho participantes e observadores. Tá vendo aqui? Tem um cadeadinho. Então se eu vir aqui nessa outra tarefa, ó, participantes e observadores, eu consigo adicionar outros usuários, mas eu consigo adicionar outros usuários para verificar, acompanhar essa tarefa. Por mais que não seja o executor, a pessoa principal responsável por essa tarefa, eu consigo adicionar outros participantes dessa tarefa. Então, basicamente, se eu for analisar, no Basic, é a tarefa de 1 para 1. Eu não consigo adicionar outros usuários. Se eu adicionar mais responsáveis, eu vou ter várias tarefas separadas por usuários, vão ser isoladas, né? Então, vou dar um exemplo. Se eu tentar no plano Basic, eu posso ter vários responsáveis. Coloquei 2 responsáveis, mas o que acontece nessa situação? O Bitrix ele vai criar tarefas separadas por usuários. Então, eu não consigo ter mais usuários no mesmo local, entendeu? Enquanto aqui eu tenho uma maneira de trabalhar um pouco mais eficiente, né? Então, algumas tarefas dependem de ações de outras pessoas. Então, por isso aqui é uma função bem importante falando de tarefas e projetos. Vamos pro próximo. E aqui eu tenho outro, ó. Responsável personalizado por cada ponto de uma lista de verificação. O que que é isso? Olha só. Tô aqui na minha tarefa modelo. Quando eu vou criar uma lista de verificação, ó, vou adicionar uma lista, coloquei alguns pontos. Aí imagina que eu preciso nomear um outro colaborador como responsável de um ponto da lista. Tá vendo que não aparece nada para mim colocar o nome desse outro usuário? Por quê? Vai ficar vinculado somente ao responsável. Enquanto aqui no Standard, se eu colocar um arroba, ele vai aparecer a lista dos usuários dentro do meu ambiente. Então eu consigo direcionar para a pessoa correta. Aí já colocou aqui como observador adicionado. Vamos pro próximo. E aqui eu tenho marcado subtarefa, mas aconteceu até algo curioso nesse momento. Quer ver? Ó, dá uma olhada. Eu vou criar uma tarefa, que seja modelo 2, vou atribuir um prazo e adicionei. E agora eu vou criar uma subtarefa, lembrando que eu tô no plano Basic, tá? Criar, aliás, vou dar em mais, agora eu vou criar uma subtarefa. Eu vou colocar modelo 2.1. Eu vou jogar um prazo e vou adicionar. Mas a minha subtarefa, ela foi criada, então eu não compreendi por que está desmarcado nessa etapa do Basic. Eu estou aqui na minha conta Basic, tá vendo? E mesmo assim, a minha subtarefa foi criada. Então, eu deixo assim porque tá legal também. Eu não sei se tem algum formato aqui que não apareceria, mas aqui está funcionando. E o outro que eu tenho aqui, ó, avaliação de tarefas. Então, como que funciona? Vim aqui no Basic não tem, no Standard tem. Então, vamos lá. Acessei uma tarefa aqui no Basic, acessei aqui no Standard. E aqui no canto direito eu tenho, ó, avaliação nenhuma. Então, tá um cadeadinho aqui, eu não consigo mexer, né? Já vai aparecer para fazer o upgrade, enquanto aqui eu consigo fazer uma avaliação positiva, uma avaliação negativa ou nenhum. E o importante é eu citar aqui de uma dúvida comum se eu posso criar tarefas e projetos dentro do Bitrix. Então, a prova aqui, tarefas você consegue criar sem problemas. Acabei de demonstrar aqui na minha conta Basic, né? Tenho várias tarefas criadas aqui e vamos pro próximo tópico. E o próximo tópico é, será que eu consigo criar um projeto na minha conta Basic? Vamos
Vamos verificar. Tô aqui em tarefas e projetos, vir em projetos, vou vir aqui projetos também na minha conta standard, eu vou criar um projeto. Então vou colocar aqui, ó, projeto, criar, vou colocar modelo vídeo, basic. Vou dar um próximo, um projeto privado. Vou adicionar aqui mais um colaborador para verificar. 2. Projeto ativo. Então, se eu conseguir aqui no Basic, provavelmente eu vou conseguir no Standard, né? Então, eu vou criar uma tarefa dentro do meu projeto para verificar se eu consigo também. Vamos lá. Teste, tarefa do projeto Basic. Vou colocar um prazo, vou adicionar aqui qualquer coisa e vou adicionar uma tarefa. Vamos lá? Pronto, ó, criei. Então, no plano Basic, eu também consigo ter um projeto e incluir tarefas nele. Então, não há problema nisso. Se eu consigo no Basic, obviamente, eu vou conseguir no Standard. Então, posso pular já essa etapa. Agora, vamos para outros tópicos aqui que nós temos que eu acho que é bem legal a gente falar. Acompanhamento. Então, vou colocar aqui, ó, gerenciamento profissional de tarefas e projetos. Tudo isso aqui está inativo em ambos os planos. Então, o que é? Ó, acompanhamento de tempo de tarefa, sessão de supervisão de tarefas, delegar tarefas, saltar fim de semana, enfim. São ações que eu tenho de acompanhamento mais avançadas. Vamos ver? Então, digamos que eu vou editar aqui uma outra tarefa, não vou pegar nenhuma vinculada ao projeto, mas vamos lá. Vou pegar uma tarefa simplificada e eu quero ter um acompanhamento de tempo diferenciado, rastreamento de tempo. Se eu clicar aqui, não vou conseguir. Então, se eu for colocar lá um cronograma para o meu colaborador, com rastreamento de tempo, contagem de execução, eu não vou conseguir. Importante, nem no plano Basic e nem no plano Standard. Aqui tá os dois desmarcados, tá vendo? Ó, nenhum deles estão marcados. Agora, o que eu vi aqui também que é importante nós falarmos é repetidor de tarefa. Tá vendo aqui? Ativar, tá bloqueado. Vamos ver o repetidor de tarefa. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá no Standard agora. Então, digamos que eu tenho uma tarefa que eu quero que crie, exemplo, todo final do mês ou todo início. Aqui também está desmarcado. Então, só tem essa funcionalidade a partir do plano Professional. Campos personalizados também está bloqueado no Standard. Obviamente, vai estar no Basic, correto? Então, isso aqui não vai estar aberto, tá? Acompanhamento não vai funcionar, certo? Agora, vou para outro tópico aqui que é muito importante também. Gerenciamento de pessoas, permissões de acessos dentro de tarefas e projetos. Onde que eu vou nessa tela? Vou voltar para cá. Estou em tarefas e projetos, mais permissões de acesso. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo ter um painel de permissões de acesso dentro do plano, nem do Standard, tá? Lembrando disso, ó, não é disponível nem no seu plano. Mas por curiosidade, eu vou abrir aqui no Professional para você poder dar uma olhada como funciona. Vou abrir aqui o meu outro ambiente, vou vir em mais, estou em tarefas e projetos, vou colocar permissões de acesso. Olha só, o painel, tá vendo? Do Professional. Então tem acesso total. Aqui eu coloco as funções, né? Eu posso criar várias funções, coloco aqui os colaboradores e aí eu vou conseguir acionar o que cada função pode ou não fazer dentro de tarefas e projetos. E isso aqui é muito importante, dependendo da sua estrutura, pode ser que você avance mesmo tendo um volume de colaboradores menor do que para ter um professional, mas isso aqui é fundamental. Por quê? Você vai ter para delegar tarefa, participante, quem que pode mexer, quem que pode editar, quem que pode concluir uma tarefa, ou enfim, são várias ações que ela pode fazer somente dentro de tarefas e projetos, ok? Vamos voltar para lá para nossa tela. E aqui deixa eu ver o que é importante mais para nós. Eu vou pegar dos dois planos, regras de automação, nenhum dos dois, integração com fluxos de trabalho. Isso aqui é importante também. Nenhum dos dois tem, tá? Mas eu vou abrir aqui uma tela e vou pegar uma tarefa aqui no meu planejador e vou simular criar um fluxo de trabalho. Então imagine que você tem um processo, né, um fluxo de trabalho que existe várias etapas e que essa tarefa ela vai modificando, enfim. Vou colocar aqui, ó, regras de automação, tá vendo? Eu não tenho regras de automação, então eu também não consigo criar regras de automação, fluxo de trabalho dentro de tarefas e projetos, nem no plano Standard. Aí nós temos que ir para o plano Professional. Mas tem um vídeo aqui que só fala do comparativo do plano Standard para o Professional em tarefas e projetos. É só buscar aqui no canal que você vai achar fácil, tá? Vou rodar aqui um pouco mais. O que nós temos mais? Criar descrição da tarefa, ok, criar lista, blá, vamos seguir para cá. Minha carga de trabalho e eficiência. Tem lá carga de trabalho e eficiência, tempo de conclusão de tarefa, tarefas no fluxo de eficiência, nenhum dos dois, construtor de relatórios e BI. Isso aqui pode pegar bastante aí na sua decisão, tá? Aí que eu tenho, né, as funcionalidades que vão para o Professional, que é time de Scrum, número máximo de equipes, planejador. Então são gestões mais avançadas de tarefas e projetos que você não vai conseguir nem no Basic e nem no Standard, tá? Rodando aqui um pouco mais, eu tenho tarefas e projetos. No Basic eu tenho até 100 mil, no Standard eu tenho 200 mil tarefas. É muita coisa, né? Vamos falar sério, né? Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito da contratação do Bitrix, não sabe qual escolher, se vai ficar no Basic ou no Standard, entre em contato com a gente. Contratando conosco, você paga o mesmo valor que você pagaria aqui diretamente com o Bitrix, mas você tem mais benefícios e um deles é suporte totalmente gratuito, ou seja, você não paga nada mais por isso. Os dados de contato estão aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.